Olá, estamos mais uma vez para analisar um pecado capital. Hoje, o último da série dos 7 pecados capitais. Trataremos da preguiça. O pecado da preguiça talvez tenha sido o que mais sofreu transformações ao longo dos séculos, porque ele originalmente era chamado de assédia ou assídia, uma palavra que remete à negligência, ou seja, a falta de cuidado, a falta de um olhar produtivo sobre alguma coisa. Depois dominou a palavra melancolia, uma espécie de tristeza generalizada, inação, falta de protagonismo e assim por diante. Apenas na Idade Moderna, o termo melancolia ou o termo assédia, assídia, foi dando lugar ao que nós hoje chamamos de termo preguiça. A preguiça mudou de lugar, mudou de nome, mas continuou sendo um pecado da falta. Há pecados do excesso, como a ira, por exemplo, ou a gula. E há pecados marcados pela falta, pela inação. A preguiça é uma omissão, a incapacidade de fazer o certo, de fazer o bem, de trabalhar pelo plano de Deus, de fazer aquilo que se espera de uma pessoa. A preguiça é um pecado negativo, é regida pelo demônio Belfegor, que ataca as pessoas em horários muito específicos, como Belzebu, o demônio da gula, o Lúcifer, o demônio da vaidade. A preguiça tem um demônio, Belfegor, que tem uma estratégia. Exemplo, Belfegor ataca muito após a principal refeição do dia, no nosso caso no Brasil, o almoço. Logo após o almoço, no início da tarde, o demônio da preguiça se aproxima de nós e insinua para fazer menos, dormir ou sabotar o trabalho da tarde. Ele se aproveita da fraqueza humana para despertar um desejo de um descanso desnecessário na visão tradicional. A preguiça, a melancolia, a assédia, a assídia é muito grave, porque Deus fez o mundo, nele colocou o homem. A falta de entusiasmo com a obra de Deus, a falta de entusiasmo com a minha missão de continuar a obra de Deus pelo meu trabalho. Sim, pois aquilo que eu faço plantando, aquilo que eu faço vendendo, aquilo que eu faço constituindo uma família é uma continuação da obra de Deus. Mesmo que eu não seja gerador, eu sou um continuador da única fonte de alegria e de criação, que é Deus. Ao trabalhar, eu faço parte desta alegria produtiva de estar inserido no mundo e estar colaborando com Deus. Eu recebi esse mundo tal como Adão quando abri os olhos, e minha missão é levar adiante a obra de Deus. Não ser entusiasmado com essa obra, não estar imbuído do chamado espírito do evangelho, ou seja, a boa nova, não ser uma pessoa totalmente concentrada na beleza de poder trabalhar, na beleza de poder atuar na obra de Deus, é um sinal claro de que eu tenho uma preguiça, e essa preguiça é um pecado grave. Há muito a ser feito no mundo, há muito a ser feito quanto a trabalho físico, há muito a ser feito quanto a trabalho intelectual, e não havendo trabalho físico ou intelectual, há muito a ser feito no contato com as pessoas, na disposição para as pessoas. Quando Dante Alighieri imagina a preguiça no purgatório, coloca, por exemplo, a imagem da prima Isabel recebendo a visita de Maria. Maria também grávida, mas vai auxiliar a prima mais velha que está prestes a ter João Batista. Mesmo tendo um problema de locomoção, como a gravidez, já no seu estágio final, Maria vai ao encontro da prima ainda mais avançada na gravidez e mais velha para poder auxiliá-la. Esse é o sinônimo da antipreguiça. Ou seja, eu ignoro a minha realidade, eu ignoro a minha necessidade e vou ao encontro do outro.
Por isso que a preguiça seria grave, porque ela é uma forma de egoísmo. É uma forma de eu dizer: o que importa é o meu problema e não o seu problema. O que importa é onde eu estou e não onde você está. O que importa é a minha necessidade. A preguiça é negativa e, por consequência, a preguiça também é uma forma de egoísmo. Ela nasceu como uma omissão, mas há uma mudança enorme a partir do século XVI. O calvinismo tornou o trabalho um sinal claro da eleição divina. Quando Deus ama alguém e quando alguém ama a Deus, o trabalho é uma espécie de oração permanente. O calvinismo exaltou o trabalho como uma condição da minha existência no mundo. O ócio, não fazer nada, passou a ser considerado um pecado cada vez mais grave. Deus não gostaria de uma vida contemplativa, Deus quer uma vida de ação. Se no início da Idade Média São Bento dizia ora et labora, vamos rezar e vamos trabalhar, Calvino vai constituir o trabalho como uma forma de oração. Ou seja, ao trabalhar constantemente, ao manter ocupada minha mente e minhas mãos, eu estou colaborando tanto com a obra de Deus que isso se torna em si um ato religioso. O cristão eleito por Deus é um grande trabalhador. O calvinismo, dizia Weber, o grande sociólogo alemão Max Weber, é uma das bases para o capitalismo. O capitalismo valorizou o trabalho e o calvinismo valorizou a redenção, a salvação do homem mediante trabalho. Assim, o trabalho passa a ser uma visão não como algo complementar ou apenas um castigo dado a Adão. Quando Adão pecou, Deus disse: ganharás o teu sustento, o teu pão com o suor do teu rosto. Eva ganhou o castigo de parir na dor e Adão ganhou o castigo do trabalho. Mas Calvino dá um sentido novo. Trabalho não é apenas castigo, trabalho é uma redenção, é uma forma de chegar a Deus. É um sinal claro de que eu tenho um plano neste mundo. E é claro que o capitalismo adorou essa ideia. Não é à toa que calvinismo e capitalismo prosperaram em áreas desenvolvidas, como Suíça, como Países Baixos, como regiões das Ilhas Britânicas, porque o calvinismo se associa a uma visão de empreendedor, de uma vida proativa, ou seja, a base de um capitalismo que acredita que o indivíduo é responsável pelo seu sucesso. A pobreza não é mais um plano de Deus, mas é fruto de uma falta de ação, de uma preguiça individual. O pobre é aquele que não aceitou ter visão de mundo produtiva e empreendedora. O pobre idealizado na Idade Média pelos franciscanos, a pobreza absoluta como sinal de entrega a Deus, dá lugar ao trabalho como sinal de entrega a Deus. E a pobreza passa a ser culpa do pobre. Essa é uma visão que existe no calvinismo e existe também em certas vertentes liberais do capitalismo. Não é à toa que cresce durante o capitalismo a individualização da preguiça. A preguiça não é mais fruto de uma influência de Saturno, como era vista a melancolia. A preguiça não é mais fruto de um plano. A preguiça não é mais apenas um pecado, mas é uma escolha individual. Eu decidi não me esforçar, não ser empreendedor, não ser protagonista, não levar adiante um plano de transformação do mundo. Eu decidi que a minha vida vai ser de menor produção, sem buscar inovação, sem buscar uma transformação que seria do indivíduo proativo. E assim é uma escolha minha, e eu sou culpado por isso. Não devo receber auxílio das pessoas ou do Estado, porque o erro é meu. O erro, o equívoco é meu. A melancolia, aquela imagem, aquela gravura que Albrecht Dürer fez com uma pessoa entristecida com Saturno, com tudo rebaixado e com tudo puxando para a tristeza, dá lugar a uma espécie de vagabundagem mental. O indivíduo é culpado, não os astros, não Deus, mas o indivíduo é culpado pela preguiça. É ele que não trabalha, ele não busca
uma melhoria. No mundo que nós vivemos, a percepção do trabalho foi reforçada porque nesse mundo a individualização é absoluta. Seu casamento é bom, seu emprego é próspero, suas ideias são interessantes, é uma responsabilidade exclusiva sua. Nós cada vez lemos menos por elementos estruturantes, gerais, sociológicos, e cada vez mais como questões individuais, de escolhas individuais. Não é à toa que já no século XIX, em plena segunda revolução industrial, um militante socialista, genro de Marx, Paul Lafargue, lançou em 1880 o livro Direito à Preguiça. Ele disse claramente nessa obra que a santificação do trabalho, que a ideia de que o trabalho dignifica o homem, que a ascensão da preguiça com o pecado é uma criação dos patrões, porque os patrões precisam do trabalho do operário, do trabalho do colaborador, sem o qual não existiria sua riqueza. Então se diz que o trabalho é o sentido e que uma vida tomada pelo trabalho é uma vida boa, produtiva, e este é o sentido da sociedade. Quando Lafargue fala em direito à preguiça, é uma crítica dele como um militante socialista contra o capitalismo. Em caminho completamente diferente, o italiano Domenico de Masi, está vivo ainda, nasceu em 1938, lançou no fim do século XX, ou seja, mais de 110 anos depois da obra de Lafargue, lançou O Ócio Criativo. Não é exatamente uma crítica ao capitalismo como a obra de Lafargue, mas é a valorização de um equilíbrio maior entre a produtividade e a capacidade de criar. Domenico de Masi diz na obra, que no Brasil foi conhecida a partir do ano 2000, que nós temos que estruturar as atividades em combinação equilibrada de trabalho, estudo e lazer. Ou seja, não posso apenas focar no trabalho, eu tenho que valorizar o tempo livre, diz o Domenico de Masi. Eu tenho que colocar o tempo livre como uma condição para eu ter novas ideias, para eu refletir, para eu me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais criativa que se distingue das máquinas. Eu tenho que aperfeiçoar então o processo produtivo para que eu entenda que sim, eu posso dedicar várias horas à produção dura, várias horas a outras atividades, mas eu preciso de um período em que meu cérebro se recupere, não esteja inteiramente focado no trabalho para poder dar saltos e respostas criativas. Sem isso, o trabalho se torna apenas uma aceleração infindável de produtividade e de metas em que a gente perde o sentido e perde o propósito. Enquanto Lafargue centrou sua crítica no capitalismo, Domenico de Masi quer um aperfeiçoamento da capacidade produtiva através do ócio criativo, ou seja, esse conhecimento distribuído de forma equilibrada. Com maior equilíbrio social, inclusive de renda, ele será fundamental para que as pessoas tenham ideias através da distribuição consciente do tempo, que vai evitar essa atividade, esse homem tarefeiro que emenda uma coisa no outro e não tem visão estratégica. Valorizam-se necessidades reais de educação e valorizam-se, acima de tudo, a capacidade de um indivíduo crescer e a capacidade de um indivíduo pensar. Então essa defesa do ócio de Domenico de Masi, que deu origem a muitas outras obras, ela é fundamental em um mundo que foi uberizado. O termo uberização se refere à precarização, ou seja, o trabalho foi precarizado. Sob a aparência da modernidade, vai desaparecendo o emprego mais estável e vai surgindo o trabalho, a ideia de job e não de um emprego, a ideia de ideias que surgem nas pessoas, que produzem uma tarefa específica e depois ganham por isso sem nenhuma ligação permanente. Em um mundo com cada vez menos emprego e cada vez mais trabalho, e mesmo assim demandando alta qualificação, voltamos às ideias de Domenico de Masi.
porque hoje, mais do que nunca, com a precarização do trabalho, em países como o Brasil, com uma enorme questão sobre a formação dos trabalhadores, as questões do trabalho, do emprego, da precarização, da uberização do mundo se tornam ainda mais dramáticas. Ou seja, nossa fraqueza educacional, nossa fraqueza de preparo técnico para o trabalho, nossa fraqueza de produção de indivíduos pensantes e autônomos vai fazer esse discurso de um empreendedorismo livre, aberto, em que todo mundo concorre em condições iguais, alvo de um debate muito interessante. O que eu quis demonstrar desde o início é que a falta de cuidado, a assídia, ou a tristeza estrutural, o pecado grave contra a alegria do Evangelho, a preguiça que emerge na Idade Moderna como uma resposta que tem diálogo, inclusive, com a valorização do trabalho no calvinismo e com uma necessidade cada vez maior de uma dedicação ao mundo produtivo na Revolução Industrial, faz surgir todo tipo de reação. A reação mais à esquerda, como Lafargue, e uma reação dentro da própria dinâmica da estrutura de trabalho, como a de Domênico de Masi. Discutir preguiça, direito ao ócio. Discutir o pecado capital da preguiça ressignificado como uma oportunidade estratégica de pensar, não como inação, mas como recusa de ação constante, quase psicótica, em torno de atividades que se sucedem, como no filme Tempos Modernos de Chaplin, que ele ironiza o indivíduo neurotizado pela linha de produção, resgatar a preguiça que de pecado em atitude que seria produtiva, como o ócio de Domênico de Masi, é talvez uma reflexão contemporânea, e o pecado da assídia sede, tornado melancolia, tornado preguiça, pode ser agora ressignificado em um mundo que demanda de novo pessoas que pensem, e para pensar que não estejam exaustas, que não estejam tomadas por metas, bater metas e, acima de tudo, sejam capazes de, afastadas do processo produtivo, se dar ao direito de olhar para tudo e dizer qual o melhor caminho, o que pressupõe um certo exercício de ócio que o calvinismo considerou pecado e Domênico de Masi considera a base de qualquer transformação de paradigma, de qualquer transformação do nosso mundo. Então eis a chance para a gente pensar de forma objetiva qual a função do trabalho em um mundo que demanda cada vez mais através da técnica, em um mundo em que o herói Macunaíma, criado em 1928 por Mário de Andrade, nasce dizendo ai que preguiça, e na sua malandragem faz dessa preguiça, desse jeitinho, dessa capacidade de enganar aos outros, uma estratégia para existir num mundo injusto. A preguiça do herói Macunaíma é uma estratégia de um dominado sobre dominadores. A preguiça, no caso de Lafargue, é uma crítica à defesa do trabalho como algo que favorece ao grupo dos patrões. A preguiça, no caso de Domênico de Masi, é a capacidade de enfrentar de forma criativa um mundo que pede que você não pense, apenas produza. Logo, qual o papel do trabalho? Qual o papel da preguiça? Como esse ócio pode contar a seu favor? E como essas pausas podem torná-lo ainda mais produtivo ou, pelo menos, mais consciente? É a nossa capacidade de pensar sobre essas questões que faz com que o último dos 7 pecados capitais, a preguiça, possa então ser ressignificado. Você acompanhou na nossa evolução aqui, desde o primeiro grande pecado, o originador de todos os pecados, o orgulho. Você viu também a avareza, você viu a luxúria, você viu a inveja, você viu a ira, você viu também a gula. E agora você vê finalmente que a preguiça é mais um aspecto do comportamento humano e que refletir sobre essas características
garante que você possa produzir uma visão mais clara e crítica de toda a humanidade, nos seus defeitos, nas suas glórias, nos seus pecados capitais, nas suas virtudes, do homem real que existe entre pecados e virtudes, entre preguiça e trabalho, e é capaz de ressignificar tudo isso. Muito obrigado, continuem aqui no canal.